Será que entramos? Entramos. Minha gente, boa tarde. Desculpem o atraso aí aos fãs da Alice. Os nossos. Os nossos fãs. Hoje nós estamos aqui, o Beco das Mulheres. Nós vamos fazer um piloto aqui, tentar fazer... O que será isso aqui? Ah, tá. O pessoal está chamando o povo Vamos tentar fazer horizontal. Aí tudo que vocês têm que fazer é virar o telefone. Eu dou essas informações para quem for assistir depois, né? Então, hoje eu estou aqui com o Daniel Cavalcante e a Alice Barros, de novo com a nossa cervejinha. E daqui a pouco a gente vai dar uma brindada. Mas eu queria, antes de começar, dar só uma palavrinha, porque muita gente tem me perguntado o que é esse No Beco das Mulheres. Isso é um lugar, um hospital, um centro educacional, uma penitenciária, ninguém sabe direito o que é. Já me perguntaram se era o Baixo Meretrício. Sério, meu pai. Aí foi procurar, eu disse, não, aqui não é o Baixo Meretrício, aqui é o Alto Dionísio aqui. Então, No Beco das Mulheres é um espaço virtual que eu criei assim na brincadeira, mas que é um espaço que na realidade tem uma certa concretude. Ele só existe quando a gente está junto, conversando. E No Beco das Mulheres não é só para mulheres, mas o termo mulheres foi proposital no sentido de que eu estou começando a ver que No Beco das Mulheres é o contrário de tudo, é a subversão do patriarcado. Acho que é um desejo meu de fazer tudo ao contrário, né? Então eu estava até explicando para o Dan, né, que se os patriarcas ensaiam, a gente improvisa, né? Se os patriarcas, como é que se diz, são tipo, não bebe, a gente bebe, né? Todas aquelas regrinhas que não se deve fazer ao vivo, a gente faz. Então é uma oportunidade apenas de testar alguns conceitos do feminino que muita gente tem dificuldade de entender o que é esse tal desse feminismo. São só as mulheres, né? Mas os conceitos de improvisação, os conceitos de espontaneidade, de fluidez, são conceitos da polaridade do feminino, né? Os conceitos de horizontalidade, né? de falta de cabeça e igualdade, né? São conceitos muito assim. Então eu sempre tive vontade de explorar um pouco isso. Então os nossos papos são feitos na base do improviso, né? Pessoas que se unem. E a gente não tem pauta, nós conversamos do que aparece, do que vem, a própria obra sugere, e esse aqui é o legal. Então assim, é tipo uma sessão de terapia. Quando você vai para terapia, você não sabe o que vai sair naquele dia, né? E eu acredito que isso são papos mais curativos dessa forma. Deixa eu só... Será que tem como baixar isso aqui? Não, né? Acho que não. Tenta passar para o lado. Não, né? Tinha um jeito. Pronto. Deixa eu só colocar aqui a hora. O ar-condicionado a gente vai desligar? Acho que é bom. Acho que é bom. Tu pede a ele, por favor, produção. Produção. Desligar o ar. Ô, Roberto. Vamos lá. Quem Bom, foi a primeira pessoa? Bruno Lemes. Você conhece? Bruno Lemes? Acho que é a Bruna Lemes. Será que é Bruna? Não, é... né? Bru. Ah. Então, bem-vindos e bem-vindas ao No Beco das Mulheres, na exposição Partitura Cromática no Complexo do Deodoro. Hoje a gente está aqui com o Dan e com a Alice e nós vamos falar sobre essa obra que vocês já estão vendo aqui. Aos pouquinhos a gente vai entrando nos outros assuntos. Daqui a pouco eu vou perguntar um pouco, o Dan vai falar um pouquinho do passado artístico dele, para ver se seu passado lhe condena. Será? Seu passado artístico. Vamos descobrir. Mas assim, eu só queria dizer, essa obra aqui do Dan, o nome é Ritual de Passagem, que eu amei esse nome, porque eu acho que já começou a pipocar um monte de coisa na minha cabeça. Não, acho que acenda aí para ver como é que fica. Não, acho que não faz diferença, a não luz precisa natural não. tá melhor. Mas antes, vamos ao nosso brinde. Sim. Alice. Estamos bebendo aqui. E o meu é um drink imaginário, tá, gente? Ele está em Jutem Peixes, né? A gente está tomando uma Baden-Baden, uma IPA de maracujá.
Eles que lutem. Ao ritual de passagem do Beco das Mulheres, primeiro homem a ser Primeiro entrevistado. Olha aí, primeiro. Responsabilidade, viu? E nada. Vai inaugurar aqui mais uma, abrir a variedade, né? É Sim. sempre bom. Outra característica maravilhosa da inclusão. Tintim, a nossa arte. Já para se Delícia. acalmar aí. E aí, Dan? Quer dizer, vou perguntar a Alice se ela tem alguma coisa assim, como é? Dando comichão na sua garganta, se tem alguma coisa que você quer tá pedindo aí para sair. Se não, eu deixo até você. Então, Dan, como foi trazer para a partitura cromática essa obra, Ritual de Passagem, como, por que Ritual de Passagem? Fala do título, que a gente tá curioso, então não adianta ficar guardando o segredo para mais tarde. Essa coisa do ritual, né? Na hora de escolher o nome, eu me inspirei numa música que se Sim. chama Rito de Passar, da MC Tá. E aí é uma música que tem um caráter bastante religioso, mas que mexeu comigo, mesmo não sendo da religião. E aí eu me inspirei na letra da música, que fala de um ritual de passagem, de um rito de passagem. E aí eu fui investigar o que era, qual a diferença de rito e ritual. Uhum. E aí, numa pesquisa muito simples, eu descobri que o ritual é um conjunto de ritos. Sim. E aí por isso que eu botei esse nome de ritual de passagem, porque ela tem, do mesmo jeito que ela traz bastante elementos simbólicos, cada elemento desse lembra um rito que a gente está vivendo atualmente. Entendi. E aí, E você conhecia a MCTA já? eu conheci na pandemia. Comecei a ouvir repetidamente essa música, sempre que iniciava a playlist, Sim. era sempre por essa música. E deixa eu só falar porque como a gente não tem um vídeo aqui, para explicar um pouco, eu vi o vídeo do clipe, né, dela. Então, assim, ela tá na mata, na natureza, né? Parece uma deusa, tá toda vestida parece uma mistura, como é que você diria? Não é como se fosse uma... Não é uma Iemanjá, mas ela tá vestida como se fosse inspirada nos orixás, né? Nos orixás. É bem bonito, assim, e ela mexe muito com os braços, né? Na floresta, na água, né? A música é bem assim, inspiradora, dá vontade de dançar e tem muito uma coisa de ritual mesmo, de ritual, aquela ritual. Coisa da Umbanda, né, do Candomblé, da Que é o corpo, xamânica, né? De receber no corpo mesmo essa passagem, né, espiritual, que é a dança, né? Sim. Que é essa musicalidade, assim, que está, né, viva em nós, assim, nesse corpo casa. E aí, quando eu ouvi essa música, eu sempre imaginava que o que a gente está vivendo é um rito de passar. Existe uma quantidade de rituais que são necessários nesse momento para a gente passar por essa fase, né? Que é a pandemia. E aí comecei a me inspirar nisso. Quando a Alice pediu para me inspirar na música, que essa música veio, a gente não tinha ainda o nome partitura cromática. Ainda era uma coisa que estava em gestação. Sim. E aí, quando esse nome veio vindo, para mim, o pêndulo, a marcação de tempo, tinha tudo a ver com musicalidade. E aí, eu imaginei, né? Uma obra que seria um pêndulo e que esse pêndulo parou. Parece que o tempo não está passando. Entendi. Para passar, ele teria que ter uma interação. E a falta dessa interação, por ser virtual, por as pessoas não poderem vir aqui, fazia com que ele continuasse parado. Maravilhoso. Então, na minha cabeça, essa falta de interação tem a ver com esse tempo que não parece passar. Essa coisa de não poder ver uns aos outros tem a Sim. ver com esse tempo que parece que não passa. Sim. E aí a casa, o isolamento, é um monte de simbolismo que vem trazendo, tem a ver com o isolamento social que a gente está vivendo. E todos esses ritos, essas regras, essa conduta, é uma forma da gente passar por essa fase e também de ser aceito na sociedade.
Porque quando você não cumpre os ritos, você também não é aceito pela sociedade que você está. Afinal de contas, você está botando a vida de todo mundo em risco. Então, se você quer ser aceito nessa sociedade, que tem a ver com coisa de ritual, de passar, você tem que cumprir esse regimento. Nossa, você já falou um monte de coisa que me tocou, assim, 2 ao menos, coisas da meu próprio caminho, assim, né, que eu também tive que descobrir. Uma delas, que eu achei bem legal, é a coisa do pêndulo que parou. Primeiro que o pêndulo é um símbolo, assim, maravilhoso. Eu já falei muito do pêndulo, quando eu ia... olha, que lindo. Entre. Se apresentar aqui. É a nossa produção aqui, que é um homem mil. Então, essa coisa do pêndulo eu lembro porque eu sou fascinada por polaridades, né? E o espectro no meio. Né? Eu gosto muito dessa coisa da polaridade e o pêndulo ele lida com polaridades, né? Ele lida com extremos. E com tudo que existe no meio, o espectro. E o equilíbrio no final. Então, tem uma dinâmica bem interessante, né? Então, eu sempre dizia que muitas vezes quando a gente está no extremo, para a gente poder vivenciar a vida como um todo, a gente termina indo para o outro extremo, aí depois vai para o outro extremo, aí vai parando, né? Eu até acho que o processo de amadurecimento é meio assim, né? Você vai parando, vai indo cada vez menos para os extremos, até você adquirir um equilíbrio ali. O que não quer dizer que o equilíbrio muitas vezes não esteja no extremo, às vezes está. Às vezes você tem que ir para o extremo de novo. O equilíbrio também pode estar no movimento, né? Nem no extremo, nem no meio, nem no outro. Mas nesse movimento ele vai e vem, né? Exato. Essa ideia de que o equilíbrio, outra coisa que eu também aprendi, que explodiu minha cabeça quando primeiro me falaram isso, que o equilíbrio não é estar sempre no meio, né? O equilíbrio é estar onde é necessário estar. Né? Tem a coisa do caminho do meio, que eles chamam, que o caminho do meio não é andar no meio, o caminho do meio é usar o caminho inteiro. Né? De acordo com, às vezes você está na esquerda, às vezes você está na direita, às vezes você está mais, às vezes você pula para o mato. Então, assim, e é interessante que então, assim, você escolheu representar o pêndulo parado no meio, que é um lugar quase de não, porque, como você falou, vida é movimento. Então, o que aconteceu que parou? E para mim, o que parou, eu acho que a gente está num período de colapso do sistema. O Cláudio Naranjo dizia isso, né? Que o sistema ia colapsar. O sistema no sentido, todos os nossos sistemas, né? Os nossos sistemas biológicos, emocionais, espirituais, físicos, psíquicos, tudo que envolve o humano, né? Então a gente está numa crise. Né? O sistema colapsou e aí é como se, acho que dá essa sensação de que, choque, né? O choque é aquela parada, aquela paralisação. Então, para mim, assim, na minha experiência, né, assim, para mim me tocou isso, o pêndulo parado, que é um lugar que geralmente não é um lugar natural para o pêndulo. Né? O pêndulo sempre tem movimento. Meu pai tem relógio do pêndulo lá na casa dele. Aí de 15 minutos toca, depois de meia hora e também nas horas, né? De meia-noite bate 12 vezes. Assim, eu sei que está no telefone quando eu estou lá. Né? E são lindos, né? Os relógios de carreirão. Sim. Essa história do pêndulo, eu tive maior contato. Na verdade, a série Cordeiro é uma série. E aí, essa obra, ela traz de volta o pêndulo. O pêndulo já tinha aparecido em outra obra, do Cordeiro, que foi a obra que eu fiz para a Galeria Transparente em 2016, que é uma Galeria Transparente do Rio de Janeiro, e ela é totalmente virtual. A gente fez a manipulação de imagem e criou uma obra física irreal dentro desse espaço, que é um portal de concreto, e aí tem esse pêndulo com essa bola, que é a trouxa de lã que a chama de cordeiro. E aí esse pêndulo ele foi criado para essa exposição porque o curador, que já faleceu, Frederico Dalton, ele veio em 2012 fazer uma oficina aqui em Maceió pela Funarte, e era sobre arte e tecnologia. E aí ele tratava do que é essa tecnologia, e a gente tinha essa experiência com um dos mecanismos, que era o pêndulo. E aí durante as aulas a gente fez um experimento, o meu experimento foi com o pêndulo, e aí quando ele me convidou para expor na Galeria Transparente, eu quis ressignificar esse pêndulo. E aí eu olho para essa coisa pendurada e vejo, não sei, de algum momento veio o cordeiro.
Porque me lembra uma imagem de sacrifício. Cordeiro dos céus. Essa coisa essa coisa da corrente, Poxa, veio agora desse na minha corpo cabeça pendurado. o enforcado do tarô. A carta do Também, enforcado. Quando sim. você falou essa coisa, que é chamado o pendurado em alguns baralhos. Então, Que é uma carta de sacrifício. aí surge o cordeiro. E o cordeiro tem essa ideia do sacrifício pelos demais. A ideia religiosa, né, do Agnus Dei, que é o cordeiro de Deus. Sim. Essa figura que é tão sensível, né, na mitologia, que é o cordeiro, que tem esse papel de se sacrificar em nome dos demais. E aí, quando eu venho para essa obra aqui, ela aparece novamente. O cordeiro, a corrente, que tem a ver com esse aprisionamento que a gente está em casa, Sim. e o sacrifício que pede esse isolamento. Porque não tem ninguém que esteja tão feliz assim, a menos que tenha muito privilégio, Sim. porque, querendo ou não, a privação da liberdade é um sacrifício. Mesmo que você tenha privilégios, ainda assim você não tem todas as liberdades. E aí eu trago esse sacrifício para essa imagem. E eu gosto que cada cantinho da obra tem um simbolismo. Eu não criei uma ideia fixa sobre Sim, ela, claro. mas sempre que eu olho novamente para ela, vem um novo simbolismo, uma nova coisa que está por ali escondida. Ela tem uma coisa já assim diferente, que é a casa num ângulo diferente do que a gente conhece, né? Ela tá, isso aí já produziu em mim um estranhamento, no bom sentido, né? Um bom estranhamento de a casa não tá ali no chão, né? Dá até a impressão que ela vai escorregar, assim, cair, né? E assim dá uma certa agonia esse negócio pendurado saindo assim, né? Agonia no sentido de tipo algo, a coisa do pendurado mesmo, né? Algo tem que, é como se ela dissesse alguma coisa, sabe? Como se a casa falasse, assim, porque é uma boca ali, e dessa boca sai, né? A gente não vê geralmente uma coisa assim, a porta não age dessa forma, a porta geralmente é um portal vertical, né? Aí ela tá como um buraco, né? Só que um buraco para cima. Ou para baixo. Ou para baixo, ela quebra toda aquela ideia de portal vertical e já se transforma em outro tipo de situação, né? Um tipo diferente de passagem. Né? E aí vem esse... me lembra, tem um filme que eu assisti há pouco tempo que eles iam falar com os... eu esqueci o nome, mas é um filme de alienígena e de linguagem, que a mulher tem que aprender a linguagem desses alienígenas, por isso que eu adorei, ela tinha que codificar como é que eles falavam. E para entrar na nave deles, tinha um buraco desse, assim. Ou seja, a entrada não era assim, como a gente, né, passar daqui para ali, na horizontal, a entrada era vertical, né? Aí eles subiam, mudava a temperatura, mudava a gravidade, e quando eles começavam a flutuar, aí eles estavam dentro. Igualzinho e era assim, agoniante, porque se a gente ficava, poxa, eles vão cair, porque eles estavam entrando assim, sabe? Um negócio levava eles até lá, depois eles começavam a flutuar, aí entravam dessa forma. Então tem um estranhamento interessante aí, que produz essa loucura na cabeça da gente, né? Essa tensão da porta aberta foi proposital, porque quando eu fui fazer a casa, eu tive que pensar, vai ter porta, não vai ter porta, vai estar aberta, vai estar fechada, como é que vai ser isso? E aí eu fui pensando também como é que é o nosso dia a dia. A gente não está trancado em casa. As portas estão abertas, mas a gente tem a restrição de até onde pode ir, daquela coisa de poder ir até uma padaria, um supermercado. É como se estivesse na coleira também. Isso. Então essa coisa do... Não está solto. A essa gente coisa tem a do sensação animal, de que não está solto. Isso. Né? Essa Porque coisa do tem animal uma que tem a corrente liberdade de poder ir até onde a corrente permite. Isso. Uma amiga tirou até uma foto, a Isabel Brandão, e disse aqui, a segunda vacina, um pouco de liberdade, mesmo que vigiada. Quem vigia? Ela mesma se vigia, né? De que é uma certa liberdade, né? Eu tenho mais para falar sobre isso, mas queria saber o que está vindo aí na cabecinha de Dona Alice Hecate. É uma obra, assim, que desde o primeiro momento, assim, senti esse estranhamento bom. Sim. Porque, por ser até uma continuidade, né? Por já ter conhecido o Portal do Outro Cordeiro,
por ter pensado nesse outro cordeiro, né? Pendurado também, como se tivesse enforcado, e me lembrou também assim aquele olhar lá na Idade Média, aquele olhar também lá para, vamos dizer, para o barroco, entendeu? De uma arte mais bruta, mais essencial, né? Também. Essencial, é como se fosse uma síntese. Então, assim, essa obra, né, que traz uma síntese, ela não tem muitos elementos e, ao mesmo tempo, ela tem vários elementos implícitos nos que estão postos, assim, né? Muitos assim, símbolos, né? Postos à vista, né? Exatamente. Ele está dizendo, mas, assim, o que está por trás disso? Então, assim, aí me remete lá para a Idade Média, lá para o Barroco, para toda essa coisa onde o simbólico estava para ser lido subjetivamente, e esse simbólico ele continua até hoje em nós, assim, nas comunicações visuais, mas assim, e isso enquanto música, né? E isso enquanto partitura, esse desenho da casa, essa corrente, né? O próprio cordeiro como, sabe, essa música de nós, assim, desse corpo casa, dessa nossa casa, como ela está, como... Ô Alice, e eu quero daqui a pouco mostrar ela mais de pertinho e quero só dizer aqui que a Maria disse entidades, colocou entidades, falou que arrepiou. Então, tamo junto aí. Então, acho que o que a Alice falou foi muito massa, assim, porque, vou falar do jeito que eu entendi, né? Quando ela falou que parece muito simples, mas que tem muitos elementos que não são vistos, né? Por exemplo, a porta. A porta que não é uma porta, primeiro que não tem uma fechadura, e é uma porta porque é uma casa. Mas se aquilo não tivesse uma forma de casa, o que seria, né? Então a gente identifica, mas é um buraco, é um alçapão. Aí, por exemplo, toda a parte do pendurado, né? Só uma corrente que tem uma coisa maior do que ela no final. Pronto, tem elementos aí que não estão, que a gente já começa a perceber, a sensação de pendurado, a sensação de preso. Eu entendi assim, né, que esses elementos estão aí sem ter que serem mostrados da forma tradicional, né? Por exemplo, você podia ter usado coisas mais óbvias, né? Mas não, é muito simples, mas ela começa a dar todas. Aí só a casa traz um monte de coisa, né? Por exemplo, a casa não tem janelas. Isso. Mas não tem jeito, quando a gente pensa em casa, vem todas as memórias de cada um de casa, né? Por exemplo, ele para mim traz muito a coisa do celeiro. Tem muito aqueles celeiros antigos, então assim, já me traz coisa de fazenda, de mato. E o celeiro é um lugar muito bruxal, assim, né? Sim. As bruxarias rolavam ali dentro, eram lugares que às vezes as pessoas se escondiam para fazer certas coisas, todo tipo de coisa, né? Os celeiros pegavam muito fogo, e os cavalos, que são animais de muita liberdade. Então, assim, imagina, isso tudo não tá aí. Mas me lembrou o sótão vai também, vindo, né? de alguma maneira me lembrou o sótão, que apesar de ser bem iluminado, de ser lá em cima, mas ele também é um lugar de esconderijo, ele é um lugar de... Ele fala assim, né, da ascensão do sol, mas ao mesmo tempo ele esconde. Ele, assim, não é todo mundo que vai lá no sótão, não é todo mundo que se permite a esse ritual de passagem, de ascensão, essa ascensão interior, né, consigo mesmo, de entender esse ritual de passagem, de dança, esse ritual de passagem sexual mesmo em si, esse silêncio,
que se esconde muitas vezes no sótão, que se esconde nesse tempo dentro de cada um. Isso. Nessa própria casa, né? Nessa própria casa. Eu gosto que a Alice teve um momento quando eu trouxe a obra, que ela comentou que você não enxerga o fundo da casa. Então nunca, acaba né? se tornando uma coisa meio obscura. O que é que tem dentro dessa casa? O que tem atrás ali em cima? Dá vontade do que tem ali em cima, né? Só Em cada- cima ou atrás? Só cada um é que sabe o que tem dentro dessa casa, É. da sua O que casa, tá por trás. desse interior. E ao mesmo tempo que essa casa é proteção, ela é mistério e ela pode ser um lugar que você quer fugir, pode ser uma Isso. prisão. Sim. E pode ser aquela coisa de que outra entra e sai pelo mesmo lugar, né? Porque a gente também foge das coisas e de nós mesmos, né? Mas ela tem uma sensação assim, que é tipo assim, não tem saída, que tem algo que tem que ser resolvido aí. Porque a entrar é que nem nascer, né? Depois que entra tem que sair pelo mesmo lugar. Não tem como escapar disso. Se tiver um cadeadozinho lá que prende essa corrente, você só pode abrir se você entrar. Isso. Ela não está acorrentada na porta. Ela está Exatamente. acorrentada dentro de Dentro casa. de Tem que casa. ver aonde. Essa metáfora é maravilhosa. Eu estou adorando as metáforas tipo psicanalíticas, assim. Uma das coisas que você falou, e a Alice falou também, você falou. Vou falar primeiro o que ela falou, que você falou a palavra síntese. E mais cedo, eu e Dan estávamos conversando ali e eu falei num recadinho prévio que nós iríamos falar de rituais, de ritualizar, né? Que é já um assunto enorme, porque rituais vou falar o nome patriarcado só porque me falta outra palavra, mas digamos na nossa civilização, né? Na nossa civilização os rituais são um pouco mal vistos, a não ser que sejam rituais da igreja, né? Que aí está tudo certo, mas qualquer outro tipo de ritual é visto com desconfiança, sem entendimento, sem saber direito o que é. E eu adoro rituais, acho que a arte é um ritual, a gente já conversou sobre isso, né? E ritualizar, para mim, eu descobri que o ritual ele tem duas faces. Tem a parte externa do ritual, que é o que você vê que está acontecendo ali, colocar um fogo, fazer um movimento, e tem a parte interna, que é a parte essencial, digamos que é o macho e a fêmea, né? Da criação. Então, o feminino, a parte interna, que são a parte do que está sendo sentido, qual é a essência daquilo, qual é o envolvimento espiritual, de alma, né? Qual é a intenção até ali do ritual. Então, o ritual, na realidade, por isso que muitos rituais não funcionam. Eu que sou uma pessoa de ritual, né, que faço muitos rituais com a Lua, já trabalho com a Lua há uns 3 anos, a Alice, que é super experiente com essa parte do ritual. Os rituais não podem ter só a parte externa ou só a parte interna. Eles têm que ter as duas partes, né? Ou seja, tem que haver uma entrega de corpo e alma, óbvio, né? Então, por isso que muita gente acha, é só chegar ali e dizer essas palavras. Essa é a metade do ritual, que é a parte da verbalização, que é daqui para fora, né? A parte interna é justamente a sua entrega e conexão com o ritual. Por que eu estou falando isso? Porque ritual é uma palavra virginiana, uma palavra de virgem. O arquétipo de virgem é ritualístico demais, ele é de processos, né? Que rituais são processos, e ele adora fazer as coisas em ordem, tem muito prazer nesse cotidiano, e virgem, outra palavra virginiana é síntese. Ele tem ele que eu digo o arquétipo, né? Tem um grande Sim. poder ele quer, o que é síntese? É você chegar na essência de uma multitude de coisas, né? Então, eu acho que, eu não sei o que é que você tem virgem, se você não tiver nada, não tem problema. Mas às vezes foi o arquétipo de virgem que participou que quis aparecer aí, entendeu? Porque ela tem todas essas características virginianas de limpeza, organização, lucidez, clareza. Você vê que é muito reto, é muito Sim. claro, só que está feita uma síntese aí. Aí o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando essa síntese e quebrando ela e começa a aparecer todas, como se fosse aquelas toalhinhas que compra. Não tem umas toalhas que vêm ressecadas desse tamanho, você bota na água, ela abre desse tamanho. Expande. Né? Ela vem seca. Então a gente está Ou botando então, água aqui. Você falou toalha, eu pensei que você ia falar que era aquele
aqueles lencinhos que você vai puxando, não Sim. sabe quando é que acaba, toda vez que tem Também, outro. olha aí. E um puxa o outro, né? Você vai Isso. puxando e vai vindo outro paninho. Então eu tô assim, adorando isso. Eu tenho Vênus em Virgem, minha mãe é virginiana, minha irmã é duplamente virginiana, e eu já estudei, passei de não gostar de Virgem a adorar a Virgem, que é o oposto de Peixes, e que é um eixo muito interessante, um eixo de purificação, assim. E os dois lidam com essa coisa dessa purificação, de simplificar, um espiritualmente e o outro na carne, né, mesmo. Na terra. A Virgem Eu tenho bem o interessante. meio do céu. em Virgem? Virgem. Tá Eu não sei explicado. o que significa o meio do céu, mas eu sei que eu Significa que você aparece virginianamente, é o que está acontecendo aqui, a sua visibilidade, o seu trabalho. Sim. As áreas de trabalho vão ser relacionadas à Virgem, ou seja, tenho. tudo que Porque relaciona ao seu eu sou trabalho. canceriano. Isso, mas está totalmente Canceriano ali. com lua e câncer e ascendente sagitário. Olha a diferença, meu de céu é Libra, olha a minha obra. Lembra que eu falei? Eu falei, tem que ter algo do belo, tem que ter algo do belo, porque Libra é muito essa parte, né? E a sua obra fala que, porque não tem como não aparecer, como é o seu trabalho, né? Parte do seu trabalho, o Virgem, os conceitos virginianos vão estar totalmente presentes. Então, assim, eu estou impressionada como é lúcido isso, O assim. arquétipo, né? Como o arquétipo, a entidade do arquétipo, como diz a Maria, né? Apareceu aí. Maria, total. É isso mesmo. Então, quando ela falou síntese, eu falei, gente, até parece que ela sabia que Virgem está presente. Né? E Virgem é um arquétipo de nutrição, um arquétipo maravilhoso. Assim. O desenho dele tem uma mulher assim com os ramos de trigo, assim, entendeu? Ela tem muito do serviço, do servir e também do alimentar. Que esse cotidiano, esse regramento de Virgem, porque Virgem é sobre colocar ordem, as coisas no lugar, organizar, que é um tipo de alimentação. Isso alimenta, sim. né? Quando a gente faz terapia, é organizar a psique. Isso é um alimento, isso dá frutos, né? Então, foi interessante porque isso me traz para o segundo ponto, que é quando você falou que para se viver em sociedade, tem que seguir algumas regrinhas, vão ter ritos, né, que a gente vai participar. E eu era muito avessa a isso, eu sou muito rebelde, assim. Não gosto, né, de regras, assim, vocês estão vendo a situação. Aí, mas eu aprendi, né, e trabalhando tal, que existe uma coisa chamada renúncia, né, que só o adulto, só quando a gente realmente se despe de certos medos, de certas coisas, e consegue renunciar, que é justamente isso. Eu renuncio a isso para que isso funcione, para que isso seja criado, né? Para que isso sobreviva, porque eu não posso ter tudo, né? Então eu tenho que deixar aqui para poder beneficiar aqui. E essa escolha, a criança não consegue fazer muito bem essa escolha. Ela quer os 3 pirulitos, ela quer todos os sorvetes, né? É o adulto, é o animal maduro que consegue fazer essa renúncia, porque é uma perda para haver um ganho. Então, você falando disso, eu achei bem interessante, que é muito interessante isso do ritual. E não é o que a gente está passando? Uhum. Essas perdas para haver um ganho, que parece até uma coisa absurda para falar, né? Dolorosa, mas... Tem a ver muito com renúncias, né? Muito. E é difícil renunciar, porque tem que estar muito maduro para renunciar. E eu acho que na produção, no processo criativo, também houveram muitas renúncias. A primeira renúncia é com relação ao material. Sim. A gente fez com o material que tem em casa, ou com o que você consegue comprar na padaria mais perto. Não dá para você importar material X, ou querer fazer tudo que vem na cabeça. Porque na minha obra ela era muito maior, quando ela surgiu no papel, e eu fui fazendo renúncias. Até que ponto eu precisava comunicar para que as pessoas dessem continuidade àquela ideia ali inicial. E aí foi uma renúncia muito grande trazer apenas do cordeiro a parte têxtil, que está em toda a exposição. Então, foi um sacrifício também. Nossa, tá bem claro. Diminuir somente para isso. E isso é bem virginiano, essa coisa de tirar o extra, né, jogar fora, né, não ficar aquele caos, né? O virgem não é sobre caos. Eu vejo totalmente a sua obra
por isso mesmo, essa dor de não poder usar tudo, né? Eu vejo, assim, você olha de cara, tem três ingredientes aí, né? Que é essa bolinha têxtil, uma corrente e um artefato de madeira. Inicialmente. Lembra concreto, na verdade. Ah, é mesmo? Porque essa cor cinza é para lembrar A concreto. cor cinza eu senti que era... Sim, não, eu digo assim, é um artefato que não é uma corrente e não, eles são bem diferentes, né? Aham. Mas é um artefato, tipo assim, uma construçãozinha, né? Só tem 3 coisas aí, né? Até a cor né? Tem quase, assim, é bem ordenado. Como é o oposto, né? A coisa frágil do cordeiro, Deixa eu mostrar de perto. Vai falando. dessa trouxa de lã, que é um ingrediente, é um material mais frágil, né? Mais macio. Aí você tem o ingrediente que é o ferro, e você tem aqui em pequena escala o que seria o concreto, que é essa parte exterior a toda uma estrutura que vem antes, né? Uma construção. Só eles vão conseguir ver o que tem aqui. E aí eu gosto de trabalhar com essa oposição do concreto Sim, sim. com a lã. Esse Lembra o contraste, cordeiro. né? Isso. Deixa eu ver se aqui tá legal, tá? Acho que tá. Fiquei um pouco desconcentrado por causa do movimento. Desculpa, não, mas Não, mas tranquilo. você falou direitinho. Deu pra... Que foi ao vivo, se vira nos 30 aqui. E aí é isso, né? Essa concretude que é rígida e que o cordeiro não consegue se desfazer dela totalmente em nenhum momento. Acho que na série, em nenhuma das obras, o cordeiro consegue se livrar Entendi. desse concreto. Mesmo Sim, que não tenha corrente, sim. que eu tenho 2 obras que não tenha corrente. Mas nem que ele seja superfície, a gravidade mantém o cordeiro nesse concreto. Ele não consegue fugir. É quase como se o cordeiro não... Está me vindo muito Paixão de Cristo, assim, aquela coisa... Porque o corpo pesa, né? E a gente... E a alma, ou o espírito, ou a unidade de consciência, seja lá o que for, quer o tempo todo se livrar desse peso para subir, ou sei lá, e passear no cosmos, né? Essa coisa entre etéreo, peixes e virgem, né? Peixes... E esse sonho de voar, né? É. Do ser humano. Dá a impressão disso, que o cordeiro quer ver se ele eterializa, mas não pode. Tem que lidar com a casa, né? Que é, como a Alice falou, né? Parte da casa pode ser um corpo, né? Pode ser essa coisa do concreto. Tem muito isso, do concreto e da imaginação. Quando eu escolhi as cores para casa, né? Eu queria esse tom de cinza que lembra o concreto, porque hoje em dia o concreto, antes da pandemia, o concreto sempre nos lembrou a rotina do dia a dia. As grandes cidades, a gente tem as grandes metrópoles para nos remeter a esse concreto. Então, essa rotina do dia a dia está ligada ao concreto. A pista que você anda, o asfalto, toda essa coisa rígida está ligada ao dia a dia. As cobranças, os compromissos. E aí a gente vai para o mundo virtual do isolamento, em que tudo isso é transferido para casa. Então parece que tudo aquilo que estava fora e que incomodava a gente só se livrava quando voltava para casa, hoje em dia mora com a gente em casa. Então eu acho que quando eu transfiro esse concreto para casa, é nesse sentido, desse lugar que no isolamento ganhou toda aquela rotina que acontecia fora dela. Verdade, para ver que se integra um pouco, talvez, né? Que talvez estava muito separado, né? Como se uma vida fosse... Como se a gente tivesse muitas vidas, estava que nem gato, né? Como é que a gente lida Várias com isso, vidas, né? Porque, por exemplo, digamos que você não conseguiu lidar com essa nova realidade. Para onde você vai fugir, se é a sua casa? Esse é o dilema agora, né? Não tem... E isso pode se aplicar ao planeta Terra. Para onde você vai fugir? Se aqui não estiver funcionando, ou se não tem, né? Na realidade não tem como fugir nem de si mesmo, nem da realidade, nem do presente. Me lembra outra coisa, eu assisti uma conversa bem legal da Viviane Mosé, que ela falou 1 milhão de coisas maravilhosas. E uma delas, que eu também nunca tinha ouvido, foi que ela disse o seguinte, que nós somos virtuais. Que nós somos virtuais porque desde que a gente percebeu que tem uma consciência, a consciência é virtual, a consciência não é concreta.
né? Ela disse, tá, é o tempo todo uma coisa aqui, né? Uma outra voz me dizendo. Aí até ela disse assim, agora mesmo eu estou ouvindo ela me dizer, vai mais rápido, senão não vai dar tempo de acabar a conversa. Então, tem uma coisa nossa mesmo que fala com a gente tem percepção de outras partes nossas, por isso que a gente sabe que vai morrer, etc, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente, por que isso aconteceu, essa coisa do corona? A gente voltou para casa, tá todo mundo no virtual, na informática, na tecnologia. A gente sabe que o melhor é o toque, né? Que a gente tem que... A natureza é sobre contato também, então é um pouco não natural estar do jeito que estamos. No entanto, a sensação que me deu quando ela falou que somos virtuais é como se houvesse um ponto extra aí que a gente ainda não percebeu, que talvez seja perceber a própria consciência, a virtualidade da consciência. Talvez, através da tecnologia, a vida é assim, é a virtualidade do estado de consciência. A virtualidade do estado da consciência, que como você vai ensinar isso para 8 bilhões de pessoas? Não dá, elas vão ter que sacar de alguma forma. E aí, quer dizer, estamos percebendo que apesar de estarmos longe e não nos tocamos, ainda podemos nos conectar, porque podemos, né? Como é que isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer possivelmente porque temos o poder da consciência, por exemplo, a física quântica já existe, é feito de, como eu digo, como é que se diz? Mãe de santo agora tem pela internet, né? Falando de uma maneira muito piadística, né? Mas assim, uma amiga minha dizia, cara, não precisa mais de vela não, sabe? Então assim, a física quântica, ou tudo que é virtual em nós, né? Acontece aqui e agora, né? É bem rápido. Né? O tempo não existe nessa dimensão. Então, para isso tudo que você está falando, eu achei que era uma contradição essa coisa do corona mandar todo mundo para casa, separar todo mundo. Quando que a gente sabe que nós precisamos nos unir e nos enxergar mais. Mas não é curioso que a gente foi para casa para lidar conosco, talvez, e talvez descobrir através da virtualidade que temos uma consciência, porque eu acredito que a gente está na revolução da consciência. Que é o quê? É eu ser consciente, eu ser um ser autorresponsável. Ou seja, eu saber o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer, né? Eu saber o que acontece comigo o tempo todo. E esse é uma grande solução, poderia ser uma grande solução, né? Então muita gente fala que tem uma revolução da consciência acontecendo. Por isso tantas conversas sobre inclusividade, a gente está abrindo a nossa consciência para tantas coisas, muito rápido, né? A coisa dos gêneros, tudo é múltiplo agora, né? Tudo vale, é como se tivesse, transição mesmo, né? E aí, retomando um ponto que você trouxe antes, Ana Karina, que é a questão da espiritualidade, né? Eu também sou designer, além de artista, e aí, durante minhas pesquisas da faculdade, eu tive contato com um ensaio do filósofo Willem Flusser, que ele falava sobre uma espiritualidade que está para além da religiosidade. Total. E aí a síntese que eu fiz desse assunto é que, sendo designer, a gente trabalha em cima da espiritualidade, porque para o Willem Flusser, você falar de espiritualidade é falar daquilo que você vê além daquilo que você vê. Daquilo que está. Daquilo que está. Eu acho que a arte e o design tem um pouco disso. Aquilo que está ali é mais do que aquilo que está ali. Sim. Então, eu acho que eu transfiro isso. Tem um pouco de espiritualidade também nessa obra. Além dos termos, do Cordeiro de Deus, do simbolismo religioso que inspira um pouco essa obra. E da música que também vem de outra religião que também inspira essa obra. Sim. Mas essa coisa de você poder olhar e ver coisas que estão para além do que está aqui, através dos símbolos que a gente vai botando, que é o formato da porta, ainda que seja um vão e não seja uma porta, você pensa na porta, você chama de porta, ainda que seja um lugar sem porta, digamos assim. O formato da casa, a corrente que lembra coisas penduradas, que lembra coisas presas, essa trouxa de pano que lembra o sensível, que lembra o cordeiro, que lembra a casa que lembra o corpo, essa junção que lembra penhasco, que lembra buraco, que lembra nave espacial. Então, tipo, tudo isso é um ver além. Então, eu acho que o que a gente exerce vendo arte é essa espiritualidade que está para além da religião.
Esse assunto é bem importante. E eu acho que, não à toa, a religião também utiliza de vários instrumentos artísticos religiosos, digamos assim, que tem esse caráter de arte, dentro da própria religião. Porque ele ajuda a gente a transferir essa consciência para além daquele rito ali. Existe algo além, né, que está acontecendo além. A gente enxerga além. Isso. Eu também tive essa percepção em algum momento, quando eu comecei a descobrir que a espiritualidade estava para além das entidades religiosas, né? Do que é conhecido como entidade. E eu vejo que isso é uma passagem na evolução do homem mesmo, da mulher, do ser, né? Quando a gente ainda não tem condições de, digamos, acessar aquela espiritualidade em nós ou nas coisas sem intermediários, então nós colocamos um intermediário, são todas essas entidades que existem, né? Que, digamos, tentam direcionar, no entanto, que tira também muito da riqueza, né? Da coisa, porque eu realmente acho que a experiência espiritual é a experiência que é a consciência. Eu acredito que seja essa consciência, esse estado presente de consciência. Isso. É uma consciência espiritual. Muita arte reunida nessa mesa. Oi, Fabi, Weber, obrigada. Sejam bem-vindas. Essa consciência, esse estado espiritual, essa espiritualidade, eu acredito que ela vem exatamente desse estado de consciência presente, que é muitas vezes o que vem junto com o ritual. Enquanto o ritual é praticado, o ritual do fazer artístico, há um estado de consciência presente ali, que se materializa no que estamos fazendo, né? E nos internaliza também nesse silêncio, nesse recolhimento, nessa ascensão mesmo. Porque assim, toda obra, a partir do momento que ela começa a ser concebida, ela começa a ser concebida bem antes, né? Ali no seu esboço, no seu pensar. Que já é uma experiência espiritual. Que já é a experiência espiritual, né? Que ela está ali em outro nível. E talvez a mais próxima, né? Como Platão diria, aquele mundo lá onde as coisas ideais acontecem. A gente apenas tenta fazer uma parte que é a sombra daquilo que está lá nesse plano acessível a todos, que a gente é apenas quase que um artesão na arte de esculpir aquilo que é uma imagem e semelhança do que seria. A filosofia fala isso, né? Que ontem nós falamos sobre a sombra, né? Sobre essa projeção da sombra. E eu fico assim, e é bem interessante isso, eu aprendi isso, eu lembro quando eu aprendi isso, mas isso foi na época da arquitetura, tipo 30 anos atrás. E hoje em dia eu me pergunto se isso já não é uma criação de como a filosofia foi compreendida pelo lado racional da cabeça, né? De que existe um lugar. Eu hoje em dia acho que a experiência humana é uma experiência espiritual, ela está aqui. Né? A interioridade é uma experiência espiritual para mim, né? O sentimento, sentir as emoções, né? Sonhar é uma experiência espiritual. O meu guru me disse que para ele o caminho espiritual era o caminho de encontro com si mesmo, no sentido de que todas essas dimensões, por exemplo, tal como uma obra dessa, nós somos a mesma coisa. Tem o que você olha e está na frente, e tem 1000 mundos ali dentro que nem a própria pessoa conhece. Então, a experiência espiritual, para mim, ela tem a ver com essas dimensões, esses outros lugares, que ficou muito atrelada a uma coisa que tem que ser gloriosa. Não tem que ser gloriosa. A experiência espiritual é simplesmente uma experiência que não é concreta. Por exemplo, a imaginação, o devaneio do artista. O Gaston Bachelard fala muito, que é o filósofo da poética da imaginação, ele fala, né, devanear. Quando o artista senta no lugar e vai devanear, para mim ele está tendo uma experiência espiritual, né, que ainda não é concreta, é psíquica. A experiência espiritual e a experiência psíquica, a experiência emocional estão muito misturadas ali, é mais ou menos a mesma coisa, porque ficou atrelado por causa da religião, que experiência espiritual só os santos têm. Só, sabe, quem está evoluído, quem está...
eu não compreendo assim. Eu acho os que grandes, inclusive os grandes mestres, eles colocam, né, a experiência espiritual em tudo que se faz, né? Os teus atos, palavras, os teus pensamentos, por menor que pareçam, assim, é você estar só, é você estar em meio à comunidade, mas ali é o ato espiritual da tua consciência de presente, de estar consciente do que está sendo feito, dito, pensado, porque isso é que se projeta, é isso que se mantém, é essa essência. Isso, essa é a verdade, a realidade. Por exemplo, uma coisa que eu não tinha percebido, depois eu percebi, é que existe, a gente fala de realidade, né? Ah, a realidade é que isso, a realidade é que os políticos, isso, a gente fala assim. Mas a gente não percebe que existe, por exemplo, dentro de nós, uma realidade emocional, uma realidade psíquica, uma realidade biológica, uma realidade ancestral. São partes, né? Então, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que isso que a Alice estava falando, eu realmente concordo. Eu acho que o que muda, eu acho que a experiência espiritual, ela existe o tempo todo. A questão é se percebemos ou não. Percebemos se estamos conscientes. Se estamos conscientes da experiência espiritual, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos níveis de dimensão. A nossa mente, a gente percebe 5%, mas não percebe tudo. Então, à medida que a gente vai abrindo, né, expandindo, a gente vai percebendo mais experiências não tão concretas, né? Tem o concreto, tem eu pegando, né, isso aqui, mas tem o que eu sinto dentro. Isso aí já não é tão concreto. Isso aí já começa. Se eu for entrar mesmo, é capaz de eu entrar aqui numa memória ancestral, né? Aí, entende? Assim, então, assim, isso foi bem legal para mim, porque começou a quebrar essa ideia de que os grandes poderes estão fora de mim, né? E de que, na realidade, existem forças atuando também interiormente e que pode ser bem interessante acessá-las. Né? E acho que a arte é um grande canal, né? E eu acho que outro ponto é a questão do tipo de exposição que a gente está vivenciando, né? Que é uma exposição de experiência estética. Sim. E quando a gente fala de experiência estética, tem a ver com essa transposição, né? Tipo, você chega, você é transportado pelaquela experiência. Para uma experiência fora de você, em que você tem que fazer uma síntese para voltar para você de novo e aí transformar aquilo numa... compreender alguma coisa. Exatamente. Né? Fazer Então, uma compreensão. A própria exposição como um todo é como se fosse uma outra obra. Como se fosse uma obra de arte também. Verdade. E aí a gente pode imaginar aqui um grande concerto. Um grande oráculo. Um grande oráculo. Então, eu tenho até brincado com a Alice, que toda música tem as notas musicais e ao mesmo tempo que também tem a pausa entre as notas musicais. Sim. Então esse tempo parado é um símbolo que também tem na partitura, que tem o tracinho, tem outros símbolos também, à medida que vai diminuindo a pausa. Então, digamos que a minha peça ela represente a pausa entre cada uma das músicas que são trazidas nesse grande concerto de tantas obras de arte. Entendi. Traz uma imobilidade, né? Pois é, então... Que talvez seja necessária. O silêncio também é necessário. Parada. A gente só consegue ouvir a música se houver os momentos de silêncio também. E como eu já falei isso aqui, mas me vem de novo essa coisa de que alguém, uma pessoa que eu estava falando isso, que a mãe natureza pediu uma pausa, né? Ela pediu, né? Que é bem interessante esse momento que a gente está vivendo de pedida, porque aconteceu, essa parada aconteceu, a gente nunca, pode-se dizer que o mundo parou, entre aspas, né? Não parou assim 100%, mas quem já tinha vivenciado isso? Eu nunca tinha. Meu pai, que tem 76 anos, falou bem umas 10 vezes o ano passado. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, eu nunca imaginei que o mundo ia parar assim. A gente nunca imaginou, né? Então, Meu maior medo até agora foi H1N1, questão de vírus. Não peguei nenhum vírus assim, tão mortal como... Assim, não é questão de ser só mortal, né? Porque muitas coisas aí estão aí querendo
levar a gente a qualquer momento. É. Mas o como isso se espalhou e ficou tão presente incrível. depois da gente, né? Eu Ah. cheguei a ter, então tipo, eu vi ali o tempo quase se esvaindo, assim, a vida quase se esvaindo. Então, é isso. Esse corpo é muito frágil ao mesmo tempo. Então essa reflexão dessa casa, desse corpo, ela vem também nesse momento. E a gente fala casa e corpo, se você imagina, por exemplo, os caramujos, os bichos que carregam sua casa nas próprias costas, Isso. é uma coisa só. A gente não vive sem ter esse lugar. Tanto é que quando a gente vai para a situação de morar na rua, morador de rua, se torna uma coisa cada vez mais desumana. E quanto menos aquela pessoa consegue enxergar aquele espaço urbano como casa, mais desumano fica essa situação. E quanto a gente ainda consegue compreender a ideia de casa, a gente ainda tem essa ação humana em viver. É que tem uma necessidade básica, né? Uma das primeiras é dormir e tem uma delas básica é de ter algo sobre a sua cabeça, né? Um esconderijo, algum tipo de esconderijo. É uma necessidade básica que até os animais têm, né? De proteção externa, né? Para dar, a gente tem necessidade de segurança, né? De se sentir protegido, né? E tem uma coisa interessante que eu ia falar, mas deixa eu ver se eu me lembro, eu esqueci, que era sobre... Esqueci. Não falei logo, porque às vezes eu atropelo um pouco dele. Tá, eu vou trazer mais um ponto aqui Traga. então sobre a obra. Que eu esqueci também. Olha, Tem alguém bateu roubando aqui. nossas ideias aqui, gente, olha. Olha, isso é assim, a arte é assim, né? Ela que direciona, não somos nós aqui. Ela que direciona. Também me deu um branco, acho que Não alguma foi? coisa... Roubou nossos Passou pensamentos. um negócio Alice, por você aqui. que estava aí de boas. Nossa, eu tava nesse abrigo, nesse olhar de vocês sobre estar também desamparado, Você tava falando, desabrigado. Eu consegui retornar pro meu aqui. Tá, tá lá. Vai. Eu ia falar que quando a Alice ela pediu pra gente fazer uma obra, ela também falou da gente pensar em uma obra que trouxesse esperança. E aí eu pensei, como é que eu vou trazer uma obra tão forte que traz tanta desesperança ao mesmo tempo para esse lugar de esperança para os próximos dias? Nossa, lembrei. E aí, É isso. e aí eu trouxe isso, essa obra, por mais que ela traga uma realidade difícil que a gente está vivendo agora, ela mostra um ritual que pode ser seguido para que haja essa passagem. Ela não é uma obra que mostra apenas o sofrimento, mas ela mostra um caminho, talvez um dos, mas que não estamos sem rumo. Existe um ritual a ser seguido para que haja essa passagem. O próprio ritual do vazio, né? Que também existe essa coisa de você... Do necessário, sabe? Né? Sim. Do essencial. Isso que acho que é uma grande lição, né? Que como humanos, nesse momento, a gente está aprendendo que é ok ficar no vazio, é ok aguardar. Também um outro conceito bem da polaridade do feminino, né? Que a polaridade no feminino em todos nós, né? Todos nós temos essa capacidade de aguardar, de esperar, de abrir e confiar, né? E fluir que algo, porque tudo que vai ser criado, o nome já diz, ainda vai ser criado, ele vem do nada mesmo, né? Então, assim, tem uma coisa bem interessante que eu acho que eu confesso que tem, como artista que sou, né, como pensadora, pessoa muito interessada assim, em processos, eu adoro essa coisa da busca, aquela coisa da Perséfone, sabe? Eu sou enlouquecida por esses processos difíceis, assim, porque eu vejo no que eles dão, né? São os processos escorpiônicos, processos plutonianos de morte, vida e renascimento, né? Processo de fênix. Eu tenho muita fascinação por esses processos e eu vejo então assim, para mim é muito, eu não vou dizer nem interessante, que é uma palavra muito rasa, mas é muito fascinante mesmo vivenciar o que está acontecendo agora, e eu tenho a sensação que todo mundo está tendo um pouco da experiência do que possivelmente na arte os artistas muitas vezes passam, que é essa desconstrução, esse caos, essa crise, espera, né? essa crise antes de criar. Imagina você criar coisa do nada, dói, é complicado, porque a cabeça racional fica querendo botar ordem, botar organização, ela quer
garantir, antecipar, planejar, estrategizar, né? E tem um que é o masculino, é o Apolo em nós, né? E tem um outro lado, o Dionísio, que é o novo. E o novo já diz, ele não existe ainda. Então, como aguardar, esperar, suportar algo que não existe sem o medo, sem o desespero? Acho que é um processo lindíssimo para mim que a gente está passando agora. Olhar para um relógio e não ver o tempo passar, né? É difícil, né? E esperar tais badaladas que nunca parecem badalar. Acho que tem a ver sobre isso. Mas o que é bonito, que eu tenho visto nesses processos, é que são processos que germinam crescimento. São processos que são desconfortáveis muitas vezes em um nível, mas que germinam expansões em nós, né? Crescimentos, dilatações, né? Aberturas. E isso tudo é muito interessante, nós precisamos, né? Como a gente falou, todo o cosmos funciona assim, né, Alice? Abre, fecha, contrai, expande. Então tem muitas possibilidades. Eu acho que é um momento muito artístico, assim, para quem souber aproveitar, não para fazer arte, mas com a própria vida, né? Porque a criatividade é algo se não houver criatividade, não há vida. A vida é feita de criação, né? Então, assim, se reinventar, né? Se reimaginar, aproveitar que está tudo quebrado, quebrou tudo, pode meio que tudo nesse sentido agora, dentro das regras de convivência, né? Não destruir o outro, nem destruir a si mesmo, nem a terra. Não se abstrair dos ritos já existentes, né? Não destruir, não destruir, mas, no entanto, destruir talvez o que não sirva mais em geral e em si. Então, assim, é um período muito... Eu acho que a gente está todo mundo no útero, sabe? Está todo mundo no útero, assim, meio que flutuando ali naquele caos, naquela escuridão, mas o útero é um lugar forte de produção, né? E são evoluções que a gente podem imaginar que a gente tem que agradecer por esse momento criativo. É um momento triste para todo mundo. Sim. Não é um agradecimento por ele ser como ele foi. Não. A evolução ela viria com pandemia ou sem pandemia. Infelizmente ela veio com pandemia. Não, e o que não evolui apodrece. O que não morre não renasce. É não natural a não morte. O que a gente quer não existe, né? Então é ver que a morte é parte integral da vida e aprender, quanto mais a gente for íntimo dela, melhor a gente pode lidar com essa coisa que é tão natural quanto a vida. Nascer é tão natural quanto morrer. E tão natural quanto viver, quanto estar presente, né? Como diz a... Não é incrível a gente estar abstraído de todas essas coisas que são naturais, que né? são naturais. Estar presente, estar consciente, né? Aberto. Poder morrer, poder nascer. E assim, o que nos tirou, né? O que será que nos tirou essa percepção de naturalidade, esse estar consciente, do estar na presença realmente? Será que foi assim a passagem de tempo? Será que foi a velocidade? De como as coisas precisam ser feitas? Será que elas precisam dessa velocidade? Agora, assim, a gente está tendo exatamente uma pausa, uma lição sobre isso, né? Assim, que essa velocidade, ela não é tão necessária assim. E não é tão natural não é tão ficar natural. o tempo todo nela. Exatamente, para que as coisas sejam feitas, para que elas aconteçam. Será que não é importante realmente esse ritual de estar presente? Sabe? De estar presente no que se faz verdadeiramente. E aí entra assim em processos. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui. E aí entra esses em processos, porque uma coisa abre a outra, né? Por exemplo, quando a gente parte para ficar presente, o que acontece? A vida vem, as dores vêm,
medo vem um monte de coisa. Isso aí quem medita conhece essa. Sim, essa... no próprio corpo, né? Isso Quando se você manifesta. para, aí o bicho pega também. A própria casa veio nesse momento, né? Quantas pessoas perceberam a sua casa? Algumas pessoas que não tinham mais a relação de casa com a própria casa, Sim. que estavam sempre mais na rua do que dentro da própria casa, que estavam sempre mais com os amigos do trabalho do que com a família em casa, com os bichos em casa, com as plantas em casa E com si mesmo. Em e casa. consigo mesmo. Que é o mais Principalmente Pois consigo mesmo. Principalmente. E aí tem que enfrentar a si mesmo, inclusive, nesses momentos. Sim. Enfrentar na gente o que a gente não gosta no outro, às vezes. O que a gente não gosta em casa. Porque tudo que E o que a gente incomoda... não gosta na gente. Pois é, tudo aquilo né? que incomoda no outro, incomoda na gente. O outro não sente o nosso incômodo, né? Na maioria das vezes. Não, nem percebe às vezes. Pois é. Então é uma coisa que mora na gente. E que aí, nessa convivência presente, essa consciência presente dentro de casa, a gente começa a refletir sobre essa existência. Sim. Nesse lugar que é compartilhado muitas vezes. Então, e quando não é compartilhado, que você compartilha consigo mesmo. é muito interessante que a gente, eu sinto que nós estamos já a 1h e 5 minutos, isso acontece para mim no tarô, quando o assunto vai, aí ele encontra o assunto do começo. Eu percebi agora isso, assim, que a gente começou com, eita, poxa, fui falar isso, fugi um pouco. Da casa, do interior, da convivência. Dessa consigo coisa mesmo. de que, porque no começo, um pouquinho, meio no começo, meio no meio, você falou trouxe a questão espiritual, você falava do cordeiro, né, tal. E que eu acho que esse momento é um momento super espiritual. Porque no momento que você vai para casa e você não tem nada para fazer, o espiritual ele tem muito a ver com não ter nada para fazer. Porque às vezes não tem nada tão concreto acontecendo do lado de fora e tem uma série de coisas acontecendo dentro. Clarice Lispector faz isso, fala disso maravilhosamente através dos escritos dela, né? Que ela quase não descreve as cenas externas. Você lê um conto dela e você não sabe direito o que está acontecendo do lado de fora. Se aquela pessoa está casando, se não está casado, quem é casado, não sei o quê. Mas você sabe tudo que ela está sentindo dentro, todos os detalhes, ou seja, é uma escrita espiritual, interna, interiorizada, né? E pouco concreta, né? Como se ela dissesse, vejam que em todas as situações tem as partes concretas externas e tem outras partes, outras dimensões internas acontecendo. E a gente estamos tão despreparados para lidar com o espiritual, que é esse momento consigo, que a gente ficou desesperado quando aconteceu a pandemia. Vou para casa fazer o quê? Não tem nada para fazer, tem que lidar com você mesmo, sei lá, ver o que, é que você está sentindo, ter ferramentas, se conhecer, né? Sócrates disse, conhece-te até a ti mesmo. Então, eu atendo muitas pessoas, né, com o negócio de tarô e tal, e eu percebo que na maioria das vezes a questão tem a ver com falta de ferramentas, falta de saber sustentar, porque os problemas não desaparecem nunca. Os problemas, isso aqui é o planeta Terra, os desafios estão aí sempre, né? É o que temos de ferramentas, né, para lidar com aquilo. Então você veja, o corona, que é uma coisa super biológica, bem concreta, nos empurrou para uma experiência espiritual. E aí nós somos uma civilização pobre espiritualmente, né? Não sabemos lidar com o interno. O Cláudio Naranjo estava dizendo que a palavra amor é proibida em reuniões de negócios, em lugares burocráticos. Ninguém chega lá e fala, nós vamos fazer isso de uma maneira amorosa. Mas, a gente está aqui para falar de negócio, de dinheiro, de bolsa, de valores, entendeu? Então, a parte espiritual, a parte amorosa, a parte emocional, ela foi praticamente banida da nossa área. Por isso que os artistas são vistos de forma tão estranha, né? Porque eles trabalham com isso. Quem são esses loucos que trabalham só com isso? Fazendo o quê? Como? Né? É tipo assim, extraterrestre, né? E como a gente se viu isolado, né? Nesse momento. Oxe, perdidos. A gente perde o contato uns com os outros. E a maioria das artes precisam disso. Desse sensível presencial, né? Como é que os artistas estão lidando, cada um, com sua virtualidade, né? Que a partir de agora a própria arte ela começa a se tornar virtual. E que virtualidade é essa? Como é que essa virtualidade ela se constrói não em oposição ao concreto físico que a gente vive,
mas como um complemento a essa vida que a gente tinha antes da pandemia Que e agora já durante a era pandemia. também uma forma, porque o próprio patriarcado, ele distorceu tudo, né? Ele pegou todas as partes da vida e deixou elas capengas. Então, há também distorções sobre o que é arte, né? Então, assim, muitos dos grandes artistas viviam sozinhos, sabiam se interiorizar, né? Depende do nível do artista, né? Se ele já... Tem muitos artistas que também não partiram ainda para um encontro consigo, né? Estão trabalhando muito externamente, às vezes. Então, também pode... Vive numa sociedade do espetáculo, né? Exatamente. A arte não serve exatamente. É isso que a gente está querendo quebrar aqui, né? Que a arte não é entretenimento. Né? A arte fala, no recadinho que eu dei hoje, eu falei, a gente vai falar de interioridade, emoções, vida, corpo, natureza. A arte é assim, ó, com nós. É a mesma coisa, né? Existe desde a época das cavernas. Isso aí já dá uma dica. A vida, assim, viver sem o processo criativo, viver sem arte, assim, não existe, né? Não existe, assim, viver sem a inventividade, viver sem processos criativos, sem desenvolver-se criativamente, por menor que pareça, seja na cozinha da sua casa, seja no jardim da sua casa, seja onde for, por menor que pareça, mas esse fazer criativo, inerente. Esse olhar é inerente assim ao ser, assim. Nós precisamos dessa poesia, essa poesia que vem. Precisamos mesmo. Ela está falando a necessidade básica. É necessidade básica, assim como respirar, beber água, assim como chorar, sorrir, né? E todas as outras questões fisiológicas de destilação de líquidos, de não retenção de líquidos, né? E de absorções, assim, absorções mais lúdicas. Isso são necessidades básicas também, além de comer. De nível espiritual. E porque ficou combinado que o que é espiritual é supérfluo, é só para alguns, né? A igreja traz essa coisa, que é uma coisa que se vai no domingo só. Não é diário a necessidade. O patriarcado, esses 6 mil anos de patriarcado, que não quer dizer que são homens, que é um pensamento mais racional, uma maneira mais racional de ver as coisas, totalmente extirpou essas necessidades. Ele espezinhou e convenceu todo mundo que não precisa fazer isso todos os dias. Mas isso é uma inverdade na realidade. Eles colocavam assim, primeiro as obrigações, depois as devoções. Então, poxa, vamos brindar. Espera aí, tem um restinho aqui. Será que ainda tem? Vamos brindar o contrário. A gente vai dizer o contrário. Vamos. Agora para poder o verbo cura. Nem que seja aqui, nesse momento. Vamos terminar aqui. Exatamente. Nossa cervejinha. Esses copos maravilhosos da Alice, que ela trouxe 3 copinhos super portugueses aqui, sei lá. Então, primeiro as devoções. Primeiro as devoções, aos rituais. A presença de espírito no que façamos. Isso, a poesia do ser, né? A lírica, né? do existir. A poética do espaço, da imaginação. O sonho, o devaneio, porque isso é alimento. E depois a gente vai conseguir dar conta das obrigações assim, ó. Total, sem problema nenhum. É isso. Alimentados espiritualmente. Isso, alimentados espiritualmente. E assim, eu vou dar um exemplo só. Porque eu gosto de dar exemplos, porque às vezes a gente fala disso e o povo acha que a gente tá, tipo, abstraindo. Eu lido muito com médicos, porque meu pai é médico e minha mãe vai estar indo para médico e tal, mas essa história é antiga. Então, por exemplo, eu percebi em algum momento que essa coisa que a Alice falou, da criatividade, da intuição, é inerente a todos.
Então, os grandes profissionais, ou os profissionais que são muito bons, que todo mundo corre para eles são profissionais criativos e intuitivos. Eles estão enfiando a mão naquela área ali. Então, assim, por exemplo, um médico, qual seria a diferença? Um médico que segue o protocolo só, né? O protocolo do conselho, do racional, e um médico que observa o corpo do paciente, que observa o gestual do paciente, que troca ali, que percebe a energia. Que escuta. Que está numa presença investigativa e de escuta empática, né? Pronto, isso aí já são características da parte da arte. Então a arte não está só... de novo, nossa civilização racional gosta de separar tudo, né? Como se a arte fosse um cantinho ali, que nem a gente está aqui no nosso cantinho, e que não se aplica ao resto. Isso aí no futuro eu acho que vai... Espero, né? Se a gente expandir mais, vai acabar. A criatividade é inerente à vida. E todas as profissões, todas as ações e todas as atividades requerem, para serem feitas da melhor maneira possível, um nível de intuição criativa. Né? Então, assim, isso com o tempo as pessoas vão percebendo. Já tem, por exemplo, médicos homeopatas, que é um médico que foi para a homeopatia. E a homeopatia, ela percebe o ser de outra forma, percebe mais coisas. E ali ela cria, né? O que é criar? Criar cada coisa é única, não é uma coisa massificada, né? Criar é observar o que é necessário a cada momento e responder de acordo com aquilo, seja do jeito que for. Pode ser até que seja a primeira vez que aquilo é feito. Mas como nós somos seres que também somos gregários e gostamos de fazer mímica, como os macacos, a gente tende a repetir, né? Muitas coisas. Então a gente vai entrando numa fórmula. A fórmula não é meio que o oposto da criação, né? A criação é essa resposta espontânea, improvisada, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse é um encontro criativo, extremamente criativo. Nada disso foi combinado. Tem um tintim ali do... Tintim do Verber, Juliana, minha prima, beijo. Sheila, não sei quem é, mas seja bem-vinda. Minha gente, a gente está a 1 hora e 17. Então, tem alguma coisa mais, assim? Você colocou coisas... Adorei, assim, sua obra. Dava para ficar aqui, todas as obras dá para ficar aqui pelo menos umas 3 horas, conversando devagarzinhamente a respeito delas. Tem mais alguma coisa que você trouxe, né? Você já falou tudo. Chequem a música dele, que é Rito de Passar, com acento no A, da MC Tá. E também todas as obras estão num tour virtual, que pode ser acessado pela Diteal. Diteal ou no teatro? Site da Diteal / tour. Sim. Pronto. E é isso, não sei se alguém tem alguma pergunta aí, mas a galera acho que tá de boa, né? Esse vai ficar gravado no meu Instagram e se puder, eu vou passar para o Dan, talvez no dele também. E pode fazer as visitas presenciais também agora, né? Agora as visitas presenciais estão abertas ao público, assim, respeitando uma capacidade de 30% de ocupação no espaço. Então, assim, venham, sabe, para ver pessoalmente a obra, para ter, né, essa experiência. Inclusive eu vou convidar, a gente está permitindo, quem quiser vir ouvir esses bate-papos ao vivo, pode vir, porque eu acredito que não vão ser muitas pessoas que vão se interessar, mas quem por acaso sentiu o chamado, pode vir, sentar aqui, fazer perguntas. E aqui nós somos, como eu disse, nós estamos fazendo um encontro de outra ordem, então todo mundo é bem-vindo e podemos compartilhar, né, escutar e aprender. E aproveitem que essa semana é a Semana Nacional dos Museus e que aí tem mais de 1.700 eventos acontecendo no Brasil inteiro e boa parte deles são online. Então aproveita e já faz a agenda, bota lá uma hashtag Semana dos Museus e tenta encontrar aí nessa 19ª semana o que é que você consegue encontrar para você presenciar, né? Vivenciar. E aproveitem e tenham uma experiência espiritual. Vou dar uma dica. Quando você entrar em qualquer exposição, qualquer museu, você pode muito bem, antes, perguntar
que tem aqui pra mim? Esquece. Entra, tem a experiência e no final vê o que é que ficou. Qualquer ideia, qualquer coisa, palavra, imaginário, visual, qualquer coisa que ficar, aquilo é teu, tem algo a ver com você. E você pode usar aquilo para explorar, né? Porque é sempre assim, a gente fixa no que é nosso, né? No que está latente e relevante para a gente a cada momento. Então a arte, ela age assim. Eu acho que um dia a gente ainda tem que entrar aqui nesse assunto de dar essas dicas para essas pessoas, como é que elas podem se relacionar mais com a arte. A gente volta na quinta-feira. Eu quero deixar a Alice falar daqui a pouco, mas só antes que eu me esqueça. Na quinta-feira, agora não sei se ainda tem, não sei se a gente tem. Se tivermos um artista, a gente, vou ser sincera, a gente ainda não tem ninguém marcado para quinta, mas se a gente tiver, a gente volta e vocês vão saber. Mas eu agradeço a todo mundo que passou por aqui e venham. Alice, nossa curadora aqui com o Robertson, viu, gente? Já temos assim três alternativas assim dos artistas. Eles estão nervosos, ansiosos com essa coisa da entrevista, mas é a coisa mesmo de chegar, sentar e relaxar e perceber essa presença. E assim, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e dizer que venham visitar pessoalmente a exposição e ter essa experiência e fazer as suas observações, sabe? Que isso é importante também para nós. E perceberem essa música interior que está aí, tocando aí dentro de cada um, e ver como que ela se manifesta, se materializa, e deixar que o corpo siga dele, esse corpo que nós vemos, tocamos, sentimos o peso, mas tem um corpo além desse, né? Que é um corpo luminoso e, né, um corpo expandido e mais leve até. Eu queria só pedir ao Dante, só para ele rapidinho, você que foi um convidado, e aí, foi legal? Gostou? Foi. Então massa, fala gente. aí pro povo, pros outros convidados. Artistas, né? Venham, gente, foi bem legal. Vale, né? E vale é uma coisa improvisada, vai acontecendo. Isso. Acho que a própria arte, ela vai guiando a gente no assunto. Claro, porque você conhece a sua arte, e a gente não tá, isso aqui não é um papo acadêmico, esse é um papo de experiências. Cada um compartilha a sua experiência. Toda experiência é válida, né? Claro. E sobre o ritual, ontem, ou foi antes de ontem, agora eu estou um pouco perdido no tempo, mas começou a vacina dos professores. E como foi emocionante ver tanto professor, né? Foram sempre meus mestres sendo vacinados, tanta gente legal, bacana, que está aí lutando pela vida da gente, que agora está vacinado, e cada vez mais a impressão que eu tenho é que está chegando a nossa vez também de tomar a vacina, quem não tomou ainda. Então, parece que esse relógio, ele começa a voltar, a marcar aquele tempo que volta a passar. Talvez um novo tempo. Um novo tempo. Aqui espero. Então, beijo e voltamos na quinta-feira. Agradeço a Robertson, Alice, Dan, ao teatro, Alexandre e ao Cosmos por esse encontro que eu sempre adoro. Beijo. Vou desligar, tá?